Vamos então à prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo. Esse resultado aqui é muito conhecido lá do Cálculo 1, muito utilizado nas disciplinas de cálculo em geral, muito utilizado para se resolver integrais. Na verdade, praticamente a gente só resolve integral usando a prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo. Ele diz o seguinte: se a f minúsculo é uma função integrável no intervalo AB e possui uma primitiva que é f grande, então necessariamente a integral no intervalo AB da f pequena é a f grande, a primitiva, no ponto B, que é o extremo superior do intervalo, menos a f grande, a primitiva, no ponto A, que é o extremo inferior do intervalo. Ou seja, para integrar uma função, basta você conhecer uma primitiva dela e aplicar essa primitiva nos extremos do intervalo, fazer a diferença das imagens da primitiva da função que se está integrando nos extremos do intervalo. Ou seja, para uma função integrável que possui primitiva, a prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo resume o problema de se calcular uma integral a se procurar uma primitiva. O processo de cálculo de uma integral via definição, como a gente viu aqui, que é o supremo das somas por baixo e o ínfimo das somas por cima, pode ser muito trabalhoso e muito árduo. Todos aqueles métodos de integração, integração por substituição, integração por partes, substituição trigonométrica, frações parciais, dentre outras, elas utilizam esse teorema aqui, o Teorema Fundamental do Cálculo. Esse é um dos motivos do nome do teorema, né? Teorema Fundamental. Observe também que, assim como lá na prévia 1, a prévia 2 relaciona derivada e integral. São conceitos com definições a princípios distintas, que não têm relação uma com a outra, mas que o Teorema Fundamental do Cálculo relaciona uma à outra. A prévia 2, então, do Teorema Fundamental do Cálculo diz que se a f pequena é integrável e a f grande é primitiva da f pequena, então a integral de a até b da f pequena é igual a f grande no b menos f grande no a. Mas note que dizer que f grande é primitiva de f significa dizer que a derivada da f grande é igual a f pequena. Então, a gente pode reescrever a equação aqui da prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo da forma integral de a até b da f grande linha de t, porque a f grande linha é a f pequena. Dessa forma, a prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo está dizendo que a integral de a até b da derivada da f grande é igual a f grande no b menos f grande no a. Então, num certo sentido, a prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo está dizendo que a integral da derivada de uma função é igual à própria função. Aqui, assim como foi lá para a prévia 1, tem que se ter um cuidado em dizer isso. Não é que a integral seja um operador de funções, que pega uma função e transforma numa outra função. Aqui nós estamos falando de integral definida. A integral de uma função nos retorna um número. F de b menos f de a é um número. Mas dizer que a integral da derivada de uma função é igual à própria função é no sentido de que a integral no intervalo AB da derivada de uma função é igual a esta própria função aplicada nos extremos do intervalo e fazer a diferença desses dois valores. Então, estando bem ciente do que quer dizer isso, de certa forma, a prévia 1 do Teorema Fundamental do Cálculo diz que a derivada da integral de uma função é a função, e a prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo diz que a integral da derivada de uma função é a função. Por isso, a prévia 1 com a prévia 2 geram o Teorema Fundamental do Cálculo, que diz que derivada e integral são operações inversas. Novamente, que fique bem claro que dizer que são operações inversas não é no sentido de serem funções inversas uma da outra, mas apenas no sentido do enunciado de cada uma das prévias que foram colocadas aqui. Essas aqui são duas formas de escrever o Teorema Fundamental do Cálculo. A prévia 1 diz que a derivada com relação a x da integral de a até x de f de t dt é igual a f de x. E a prévia 2 diz que a integral de a até b da derivada com relação a t de f de t dt é igual a f de b menos f de a. É claro, cada um sob as suas condições. Lembre que lá na prévia 1 tinha que ter a hipótese de a função ser contínua, aqui na prévia 2 a hipótese da função ser integrável. Então, todas as duas equações aqui dentro das suas condições, das suas hipóteses. Tão importante quanto é a observação de que também a hipótese de f ser integrável é indispensável, não é supérflua aqui. A prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo não diz que se a função possui primitiva, então ela é integrável. A prévia 2 do Teorema Fundamental do Cálculo não dá ferramentas para decidir se a função é integrável ou não.
Se você sabe de antemão que ela é integrável, junto ao fato de possuir primitiva, então você tem um atalho para calcular a integral. Mas o fato de possuir primitiva não garante que é integrável. Existem exemplos de funções que possuem primitiva, mas não são integráveis. Inclusive de funções limitadas, que é um pré-requisito para se falar de integral, pelo menos a integral própria, a integral de Riemann de Darboux que a gente estuda aqui. Então existem funções limitadas que possuem primitiva, mas que não são integráveis.